Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live de hoje, sábado, dia 7 de novembro. Boa noite a todos que estejam nos assistindo, até aqueles que assistirão após. Boa noite, Inês. Boa noite, Jô. Boa noite, Dejaldete. Boa noite a todos os irmãos tarefeiros do Centro Fraterno de Caridade, os que não são e estão assistindo a nossa live hoje. Que Jesus, na sua amorosidade, abrace a todos os corações e nos intua para a tarefa de hoje. Boa noite, Marilda. Que a palavra de hoje, Marcinha, então que esses irmãos espirituais nos intuam, né? Nos ajudem na tarefa de hoje. Ajude a nossa irmãzinha, que eu vou ter uma foto dela aqui do lado, nossa irmã Núbia Gugel, que vai estar conosco hoje. Que Jesus nos ilumine. Núbia, se você estiver aí, me dê aí um alô aí. Que Jesus nos abençoe. Espero que vocês estejam todos bem. Continuamos aqui na nossa vibração, por tudo e por todos, que nós tenhamos centralidade. Estamos passando já por essa situação, mas a coisa ainda está aí. Oi, Nubinha, já vi você. A coisa ainda está aí, o vírus ainda está aí, está descendo a sua curva, perdendo força, e ele vai perder, porque esse não é o nosso normal, né? Nosso normal é nos abraçar, nosso normal é estarmos juntos, mas por enquanto precisamos ainda ter muito cuidado. Precisamos ainda nos amar e amar os outros, porque tem muita gente desencarnando, e não só de Covid. Tem muita gente retornando ao plano espiritual, muitos irmãos retornando. É um momento de grande retorno. Isso já nos era avisado há muito tempo, só não sabíamos como era que isso aconteceria. E aconteceu aos nossos olhos, mas tenhamos a certeza que o Pai, Criador da vida, que chamamos de Deus e de tantos outros nomes nas diversas crenças, não nos abandona nunca. Boa noite, Joel. Boa noite a todos. Então, não nos abandona. Ele está conosco, está abraçando a todos esses irmãos que retornaram ao mundo espiritual. Então, se cuidem, porque Deus disse: faça por ti que eu te ajudarei. Ainda não é tempo de relaxar a guarda e abaixar a guarda. Então, se cuide, usem a máscara, usem aí o álcool gel, é o que temos para hoje. Ainda não há vacina, ainda não há remédio eficaz, né? Existe uma série de remédios testados, ainda está morrendo gente de Covid, sim, embora tenha baixado muito a contaminação, mas não nos esqueçamos disso, precisamos ter cuidado. E também, não é só de Covid que estão desencarnando muitas pessoas de outras situações, de outras doenças, até que nem sabiam que tinham. Então é um momento de reflexão, é um momento de oração, não é um momento de você se negativar, é um momento, ao contrário, de vibrar no bem, no amor, no positivo. Gente, nós estamos todos no mesmo barco. Da China ao Brasil,
todos nós. Somos irmãos. Não se deixe levar pelo orgulho, pelo que tem, pelas discussões que abaixam tanto a vibração do planeta. Vamos elevar a vibração, a frequência desta nossa casa, que não temos o plano B, só temos ela. E esse é um momento onde nos foi facultado falar, nos comunicar com o outro, através de uma telinha de um celular, que pega dimensões que não temos calculado até onde vai chegar. É hora de nos comunicar. Vamos comunicar então coisas boas. Vamos comunicar conforto aos parentes, daqueles que retornaram ao mundo espiritual. E não são poucos. Uma palavra de conforto. Boa noite, Piedade. Uma palavra de conforto. Não deixe se envenenar. Não permita-se. Há muitas coisas boas fluindo também. Vamos pensar assim? Vamos mudar a frequência de negativa para positiva, só depende de nós. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos trabalhar isso. Em vez do ódio, o amor, o carinho, o afeto. Vamos lutar pelo bem, pela boa querência, pela boa palavra. E sem esquecer nunca que quando as ameaças elas chegam de todos os lados, o socorro ele vem de cima, do Pai, que não nos abandona nunca. Tenhamos essa certeza. Boa noite, Marcos. Gente, eu tô vendo vocês falando aqui. Hoje a nossa conversa com essa nossa irmã linda, eu adoro ela. Ela me colocou esse tema hoje tão atual, a perspectiva de uma comunicação eficaz. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu cheguei neófita, mas é o que temos para hoje. Vamos desenvolver. Não tenhamos medo. Vamos fazer. E fazer de forma positiva, para que as palavras simples cheguem ao seu coração. Então, de uma forma eficaz. É isso que a gente vai fazer. Nunca vi tantas lives de várias situações, de música, tantas lives acontecendo, as pessoas se reinventando para se comunicar, vez que já ficou mais difícil fazer isso pessoalmente. Então, utilizamos do que temos. A internet facilitou isso enormemente. E a gente só tem que agradecer a Deus, pois tudo está aí. Cabe a cada um de nós descobrir e fazer bom uso do que o Pai nos oferta a cada dia, principalmente a vida, a oportunidade que temos nós de mais um dia de aprendizado. Então, irmãos, façam isso. Estamos vivendo momentos difíceis. Ainda não está sendo fácil, ainda está difícil. Então, pense nisso. Agradeça todos os dias quando acordar. Faça bom uso da oportunidade de Deus para o seu aprendizado neste planeta. Que Jesus, na sua amorosidade, envolva cada um de vocês. E a nossa irmã Núbia, que eu vou chamá-la agora, nesse momento. Cadê Núbia?
Cadê que enxerga? E botar óculos, tirar óculos é uma coisa horrível. Núbia, Núbia, Núbia. Achei. Pronto. Tem que botar óculos para enxergar. Chamei a nossa irmã Núbia, estou aguardando ela entrar. É isso, meus irmãos. Vamos nos comunicar de maneira positiva para que a gente possa caminhar nesses momentos aí e ajudar ao nosso irmão que está ao lado, para que a gente possa concluir a nossa tarefa nesse período de transição, de aprendizado para todos nós. Chamei Núbia, estou aguardando ela. Núbia, se tiver com algum problema, me dê aí me sinalize. Olha, nós continuamos com a nossa campanha para o final de ano, para dezembro, dos enxovais, vou chamá-la novamente, dos enxovais e dos alimentos que nós pretendemos dar aos idosos e às mais carentes. Então, nos ajude, continue nos ajudando, porque fisicamente ainda não estamos. Só os trabalhos assistenciais de doação que nós estamos fazendo. Acho que a nossa irmã me entrou agora. Estou chamando você, Lúcia. Aguardando. Então, continue nos ajudando, porque nós vamos precisar de vocês. Que saudade, Nubinha! Eu estava tentando entrar pelo notebook, aí não apareceu a janelinha do convite, né? Aí eu saí, vim no celular e vi a janelinha. Eu fiz, vamos nos comunicar de qualquer jeito. O tema hoje é esse, comunicação. Agora, que Deus nos abençoe, que os irmãos espirituais te iluminem, né? Que te faça, pela intuição, né? Falar aos irmãos que necessitam de uma palavra de conforto. Essa é a nossa comunicação dessa noite. É com você. Tá. Iracema, turma, trabalhadores da casa, convidados que estão conhecendo a casa, que estão se achegando. Se há uma coisa assim tão bacana nessa turma, é essa energia de comunicação. É um jeito tão singular, tão forte, ao mesmo tempo que acolhe, tem consciência dos desafios, das dores e está ali junto, mas tem uma comunicação que vibra, né? Eu acho que é um jeito de ser que, que é seu e da turma. Iracema, é muito bom, muito bom. Ô, Núbia, e nesse momento tão difícil, que nós precisamos nos afastar fisicamente, né? Porque o centro está fechado. Fisicamente, nós não voltamos. Mas as lives, né, porque eu me assustei, em princípio, né, mas depois isso é o que temos para hoje. Eu não farei isso para mim, mas em nome do Centro Fraterno eu vou fazer. Mas é uma coisa tão assim, tão maravilhosa. E você está aí, você viu enquanto você aguardava as pessoas entrando e já interagindo umas com as outras, como se fosse no centro. E aí, alguém me pensa assim, por que você conversa tanto? Fala, boa noite, porque é assim, o tempo é isso. Gente, então, bem isso. Eu não seria eu se eu entrasse aqui, olha, agora, nós vamos chamar a nossa irmã Núbia, entrasse assim, boa noite, a nossa irmã Núbia, ela quer fazendo de conta, eu vejo assim, boa noite, você gasta um tempão. E boa noite, fulano, boa noite, que bom que você está aqui. E outra coisa que é até um gancho para vocês aí, o que eu vou falar. Essa coisa das lives possibilitou a pessoas que já frequentaram o Centro Fraterno e que não estão mais no estado. Ela está aí, a Inês, que está conosco desde o início do Centro Fraterno, ela mora em São Paulo. Tem outra do interior de São Paulo. Tem uma menina de Portugal que não perde as lives.
Então ela disse assim, isso é uma maravilha, como eu posso me conectar e me sinto no centro da Terra. Você vê, nada, absolutamente nada é acaso. E agora é essa comunicação que você veio trazer para a gente. Gente, eu vou começar aqui. Começar não, assim, a gente vai continuar essa conversa, essa prosa, em um pequeno texto que me veio intuído agora há pouco. Diz assim: comunicação é a linguagem do coração. O que anda brotando no seu? O que anda plantando? Aduba a terra, troca o grão, vê a estação. Se o terreno é árido, é montanhoso, é arenoso, são outras as técnicas. Não desiste, não. E eu acho que isso serve para o nosso trabalho, para a nossa vida, para tudo, né? Ou seja, fechou as portas físicas, porque outras se abriram, né? Outras bem maiores. Aí vem outros desafios? Tem. Aí a gente vai com outras técnicas, com muito amor e dá certo. Quando a gente tem um propósito, a dificuldade, gente, ela fica ali, mas a gente tem mais força para dar conta dessa dificuldade, né? E aí, quando chegou esse convite, assim, dessa casa que eu amo, dessa turma que amo demais, né? Dessa energia, fiz assim, que tema que a gente pode conversar? E é um tema atual, e a gente pensar comunicação, gente, a gente está sempre aprendendo, a vida toda. Por mais que a gente se comunique bem, converse bem, mas assim, situações nos desafiam, como essa agora da pandemia, e a gente é colocada numa situação que a gente tem que desenvolver outras habilidades de comunicação. Quer ver uma que a gente esquece? Nós somos espíritas, acreditamos, aqui eu estou falando pela maioria que está aí, e às vezes a gente esquece que pode conversar com aquelas pessoas amadas que desencarnaram. Pode emitir amor, pode mandar um recadinho que está tudo bem, que não se preocupe, que a gente está dando conta aqui, se não está, vai dar, que a gente já está tomando as providências. Aquele pedido de desculpa que ficou ali doído no coração, ou aquela declaração não feita de amor, né? E a gente pode comunicar. Assim como a gente está em novos momentos com lives, nesse ambiente virtual, há um ambiente espiritual, mas tão intenso e tão presente, que às vezes a gente esquece. A gente acredita, mas não se apropria dessa comunicação. Eu me lembro que uma vez, hoje eu estou em São Paulo também. Quem foi que você disse que está em São Paulo? A Inês. Oi, Inês. Estou mais perto de você fisicamente do que do centro. Então, assim, eu estava em Salvador e minha mãe estava bem doente. E aquilo me deu um aperto no coração, porque eu não podia sair naquele momento do trabalho, não tinha férias, não tinha folga, não tinha nada. E eu queria estar por perto. Quando me veio a lembrança, a intuição, essa comunicação vem de várias maneiras. É uma comunicação interna, de uma sabedoria interna, e é uma comunicação de amigos, né? Vem uma comunicação interna, externa, não é o mais importante. Dizendo assim, quem disse que você não pode estar perto? E o pensamento? E a oração? E a conexão? E naquele momento, eu lembrei, olha para aí, lembrei. E aí, em vez de focar só na saudade, só na dor de não estar juntinho, eu foquei, mas eu envolvi ela de muito amor. Mas aí, assim, me apropriei do amor que tem na gente. E que às vezes a gente esquece. E aí a gente manda só aquela parte, assim, da saudade triste. Né? E a saudade, assim, que dá abraço de longe. Né? Que a pessoa nem sabe por quê, mas sentiu uma sensação boa. Abraço. É abraço de amor. Envolve a pessoa. Comunica em pensamento boas energias. Gente, tem muitas possibilidades de comunicação. Então, se esse momento está nos desafiando a desenvolver algumas habilidades, quem sabe a gente também pode desenvolver outras. Sabe? A gente
envolver a casa, envolver a sociedade, né? Nesse momento tão singular, tão desafiador para todos, né? Iracema falou dos desencarnes, muita gente ainda morrendo, seja de Covid, de outras. Esse último mês, assim, foi familiares de amigos, foram amigos e de causas diferentes. Um relacionado à Covid, outro de outras coisas. Aí a gente pode perguntar assim, beleza, Núbia, nos apropriar disso, do espírito que somos e dessas possibilidades, né? Algumas coisas que possa ajudar a dar. Para que se comunicar? A gente começa até dizendo assim: qual a importância de se comunicar? Todo mundo não nasce, a gente não, na infância ali não aprende a se comunicar? A gente aprende o basicão, a gente aprende o básico para viver, né? E vai tocando. Gente, quando a gente se comunica, e quando eu trouxe até a palavra assim, eficaz, é para alcançar aquela comunicação que eu alcanço o objetivo, né? Então, se eu quero alcançar o objetivo, por exemplo, de uma comunicação com uma pessoa que está distante, eu tenho que ter estado de presença. Tem que ser uma comunicação. Karl Mascarenhas, ele usa um termo que eu acho interessante, que ele diz assim, uma comunicação ecológica. Ecológica é aquela que faz bem para você e faz bem para o outro. Aí o universo conspira a favor. Sabe? Aí não tem ruído, ela chega rápida, porque ela é algo bom para você e é bom para o outro. Né? Então, assim, toda vez que você duvidar se é possível, se não é você se comunicar com a pessoa, você diz assim, por que eu duvido? O que está faltando? O que está pegando? Porque talvez você tenha que resolver alguma coisa interna antes para depois se comunicar. Pacificar alguma coisa interna antes para depois. Então aí você volta, olha a comunicação, você volta para a comunicação com você para depois ir para a comunicação com o outro. Né? Tem uma poetisa que ela tem a Viviane Mosé, ela tem uma poesia chamada Poemas Presos, né? E ela diz assim que os poemas presos, as palavras presas adoecem, né? Em todo o decorrer da poesia dela adoecem. Então, a gente tem que aprender a se comunicar. E aí, aprender a se comunicar, né? Dizer assim, não, eu estou falando a verdade. Diz que eu tenho que me comunicar, eu estou falando a verdade. Verdade e amor. Porque verdade sem amor é um aprendizado que é seu. Aí está faltando respeito ao outro. Respeito à forma do outro, ao momento do outro. Então, veja, aí é o ecológico, percebe? Eu só dizer que é verdade, que eu estou dizendo umas verdades. Se faltou amor, se faltou respeito, se faltou dignidade, não é bacana. Aí tem um aprendizado de comunicação pessoal. Tem uma... também, viu? Muita gente, como é bom rever lá no Verdão. Esse é outro espírito assim maravilhoso. Tem um autor que esse tema está vindo muito, assim, seja nas redes sociais, seja em trabalho, que se chama Comunicação Não Violenta. Na verdade, foi um livro do Marshall Rosenberg, é o nome dele, é um psicólogo americano, e que hoje virou projeto, sabe aquelas ideias boas? E a gente pensa assim, a comunicação não violenta deve ser aquela em que a gente xinga o outro, em que a gente agride. Nem sempre. Nem sempre. Há sutilezas na nossa forma de falar que às vezes machuca o outro. E aí, é muito importante que a gente tenha um autoconhecimento muito grande para a gente dizer assim. Gente, e quem não? Às vezes você diz uma coisa, você diz assim, eu não falei assim com muito amor, eu falei. Né? Mas quando você se ama, aí você diz assim, tá tudo bem, você olha para você com amor, sabe aquele puxão de orelha, mas não é culpa, não é para botar bagagem pesada, não. É para dizer, se liga. Coisa de gente que tem um propósito de se desenvolver. Então a gente dá assim
Não foi, tá tudo bem, corrige, né? Pede desculpa, evita, né? Então, assim, é muito. E eu trouxe esse tema agora, que alguns conhecem, dizem que o corpo fala, como é isso na comunicação? Gente, mistura o corpo com a energia. Não sei se você já passaram por uma situação que uma pessoa está toda educada, mas você sente que não há carinho ali, não. Há uma certa ironia. O corpo fala, a energia fala. Então, quando a gente fala de comunicação, pegando até sua pergunta aí, Piedade, assim, me inspirando aí nela, quem tem um compromisso bacana de se desenvolver, cuida do pensamento. Cuida do pensamento. Aí, de repente, assim, você diz assim, os pensamentos estão bacana? Ótimo. Os pensamentos estão difíceis, você está com raiva, você está chateado, não negue o pensamento, só cuide de você. O que é que está ali chateando? Olha o diálogo, a comunicação com você. O que é que está ali chateando? O outro não tem, o outro não é recipiente para você jogar qualquer coisa, independente do outro. Independente do outro. É uma questão de autorresponsabilidade. O outro pode ser um estímulo. O outro pode ser um estímulo. Agora, o que você faz com o estímulo, saiba que é sempre você, gente, é sempre a gente. Então, assim, não é pelo outro. Juro, não é pelo outro. É por você. Agora, quando você se torna uma pessoa melhor, você é uma pessoa melhor para o outro. Olha que círculo virtuoso. Então, o corpo fala, tem pessoas, olha, mãe e pai é danado para isso. A gente só olha. Duvido que o filho não saiba o que a gente está querendo dizer com aquele olhar. O corpo fala. Duvido. Sabe? Aquelas pessoas que nos conhecem, sabe o que está ocorrendo. Tem respeito, muito respeito. Então, assim, a gente fala com o corpo. E a gente adoece o corpo também. Então, a comunicação que a gente não fala, ela adoece. A comunicação que a gente implode, né, dentro, adoece. Mas falar também, não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, em alguns momentos assim que eu falei mais ríspido, é que eu vi que eu não fui respeitosa. Assim, no respeito no que eu entendo, que seria um respeito. Aquilo me incomodou. Eu não estou nem falando do outro que eu tenho que cuidar, mas aquilo me incomodou. Né? Aí eu digo assim, não foi bacana. Aí, assim, falta de amor também adoece. Aí o que a gente faz? A gente se ama, dá uns conselhos pra gente, treina, cria umas estratégias melhor, né? Quer ver uma estratégia boa? Você não sabe o que falar naquele momento, você está nervosa, você está chateada com alguma situação que lhe tirou do sério. Quem sabe você pode deixar para conversar em um outro momento? Vai depender, claro, do momento, mas às vezes é preciso aquietar um pouco a mente, o diálogo da mente, para poder dar conta do diálogo com o outro. Né? Eu vou falando, Iracema pode ir interrompendo aí, viu? Estou acompanhando. Estou acompanhando aqui. E você falou uma coisa bacana, dar conselho a si próprio. Porque o nosso hábito é de aconselhar o outro. Não é verdade? Então, essa coisa de você parar em você, e o que não é muito corriqueiro, porque os nossos olhos, eles olham para fora. Então, a gente só vê o outro, a atividade do outro e a nossa. Que tal pararmos um momento para fazer esse nosso aprendizado interior? Né, Núbia? Esse aconselhamento interior que você falou. Para nós, não para o outro. Será? E aprender também com o outro. A gente diz assim, tem umas pessoas difíceis. Eu observei que as pessoas mais difíceis e que convivem com a gente, né? Porque aquela que só passou ali foi. Mas aquelas que convivem, seja na família, seja no trabalho, são as que mais nos desafiam a nos desenvolvermos.
porque a gente acha que tá bacaninha. Aí aquela pessoa, ela nos desafia, porque a gente precisa processar melhor. A gente até lê livro, assiste palestra e pensa na pessoa, vou fazer isso. Gente, não é que aquela pessoa vinha para ensinar isso, mas isso é a sabedoria da vida. É a sabedoria da vida. Eu posso olhar só para o lado crítico da situação, ou eu vou dizer assim, que essa experiência da vida me convida? Que é isso? Então, brinque também, dê mais leveza à dinâmica. Piedade está perguntando assim, entre a origem e o destinatário, pode ter interferências? Pode. Por isso que é bacana, Piedade, a gente tem muito autoconhecimento para a gente perceber, como quem diz assim, foi um eu potencializado. Porque o outro interfere, mas ele interfere dentro de algum terreno. Então, assim, ele potencializa. Se eu estou frágil, ele potencializa aquela fragilidade. Então, tem interferência. E aqui eu estou falando assim, até espiritual. Né? Como tem interferência também, às vezes, você está toda imbuída de uma situação e uma pessoa encarnada mesmo ali, influenciando na decisão. Então, você não tem como evitar as influências. A gente só tem como buscar o autoconhecimento, isto é meu, isto é o que eu quero, isto é o que está coerente. Eu vou pelo meu coração. Não há melhor conselheiro do que o amor. Na dúvida, diga assim, como eu posso trazer amor para essa situação? Aí você pode pensar assim, mas isso aqui eu já desculpei tantas vezes. Como eu posso trazer amor para essa situação? Existe amor, perdão, existe amor, diálogo, existe amor, incentivo, existe muitas formas, mas um amor, ele vai lhe intuir a um melhor encaminhamento naquela comunicação. Cuidado, turma. Quando a gente fala de comunicação, e aqui lembrando até da comunicação não violenta, né? O tal do espírito de porco. Quando a gente fala da comunicação não violenta, uma coisa assim que é muito ruim na comunicação é quando a gente se comunica julgando o outro. Então, por exemplo, você quer que a pessoa tenha um comportamento diferente. Aquilo incomodou, lhe magoou. Aí você, em vez de identificar, dizer assim, fulano, quando você faz tal coisa, fato, diz só o fato, não é para você dar opinião nenhuma, só o fato. Quando você faz tal coisa, eu sinto, você não está falando do outro, eu sinto tal coisa. É possível? E aí você faz o pedido. Quer ver uma outra forma? Esta é uma forma, uma abordagem que o outro vai ligar exatamente o comportamento. Mas é muito comum a gente dizer assim, fulano, você é egoísta, viu? Você podia mudar um pouco. Qual é o fato? O que foi que você entende que a pessoa está sendo egoísta naquele momento? Então, assim, você dizer que a pessoa é egoísta vai ajudar ela a mudar o comportamento, ou a pessoa vai se defender, ou vai ficar irritada porque você está dando ali fazendo um julgamento dela. Percebe? Né? São sutilezas. Então, em vez de dizer fulano, você é isso, fulano, você é aquilo, quem sabe você possa dizer assim, fulano, quando você deixa esses pratos aí, todos, não lava nenhum, deixa tudo para mim, isso aumenta meu cansaço. É possível a gente dividir? Aí pode ser que o fulano diga assim, mas eu chego muito cansado. Então, no final de semana, você pode ficar responsável e eu durante a semana. Estou botando um exemplo aqui dentro de uma situação qualquer. Percebe a diferença? Mas se a gente começar a briga, isso não é comunicar, gente. E aí a gente voltou para a alfabetização. Aí não rola. Aí não... Por isso que eu digo que a gente passa a vida toda, né, buscando. E se comunicar não é só quando está tudo bonitinho, não. Se comunicar também nos bons momentos e naqueles que a gente
adversos, que a gente é julgada, digamos o contrário, que a gente é julgada. E aí, em vez da gente se comunicar, a gente responde igual. E depois a gente fala mal do outro, mas a gente fez igualzinho. Então, o que o outro fez, tá na gente também. Você não foi melhor. Aí você vai dizer assim, o outro que começou, mas a forma de falar tá em você também. Aí, percebe, gente? Assim, e o bacana, gente, não é a gente trazer isso como um peso, é a gente trazer isso como oportunidade. E esse desafio, ele é maior ainda quando a gente fala de comunicação à distância, por exemplo, como a gente está nas redes sociais. Então, uma pessoa pode dizer assim, não gostei. Um exemplo, você falou alguma coisa, escreveu alguma coisa, a pessoa diz, não gostei. Você pode arranjar justificativa para você pode se irritar ou se lhe interessar. Se não lhe interessar, você segue sua vida. Se lhe interessar, você diz assim, oi fulano, vi aqui, ó o fato, vi aqui, né? Ou vi em tal lugar, que você disse que não gostou. O que é que você não gostou? Agora, presta atenção. Você vai perguntar para ouvir ou para responder? Porque é outra coisa, gente, que está no automático da gente. É a pessoa falando, e antes da pessoa acabar, a gente está aqui matutando qual é a resposta que a gente vai dar para aquilo. Então, você não está ouvindo. A gente não está ouvindo nessa situação, turma. Não está. Não está. É difícil mesmo, Márcia. Olha, quando alguém... Por exemplo, eu trabalho numa área de desenvolvimento, de RH, de desenvolvimento humano, com comunicação. Eu gosto das aulas, eu gosto de me desenvolver, então eu trabalho com comunicação. E eu vou dizer assim, é para a vida toda. A gente aprende umas coisas, outras está em andamento, e outras ainda a gente nem percebe, treino. Eu costumo, Márcia, treine. E outra dica. Tem gente que diz assim, já falei com o fulano, eu não sei mais o que fazer não, viu? Eu já falei com o fulano 10 vezes. Falou 10 vezes iguais? Porque você falou 1, 2, 3 e o fulano não respondeu aquele jeito, pensa uma outra estratégia. Você diz assim, não adianta. Eu não sei você, irmãos, filhos, tem gente que você tem que falar com amor, tem gente que você tem que falar significado, tem gente que você tem que dar uma diretriz, você tem que dizer assim, fulano, faça isso, isso e isso. São jeitos, turma. Ninguém é igual, nem a gente. Verdade. Né? Então, assim, não adianta falar 10 vezes a mesma coisa, seja para relacionamento, seja o que for. A gente tem que falar. Aí eu vou trazer uma outra coisa importante na comunicação. Empatia. Empatia não é simpatia. Empatia é eu me comunicar pela perspectiva do outro. Então, assim, quando fulano me diz tal coisa, o que será que está movimentando ele? Ou o que será que ele quer dizer? Da escuta empática, exatamente, Ana. E outra pessoa maravilhosa, viu? O lugar para reunir gente boa. Oi, Ana, saudade, meu amor. É a escuta empática. Gente, isso é... Aí, juntando os saberes do mundo e da vida espiritual e dessa nossa dinâmica de desenvolvimento, isso é aprendizado de amor. Você ouvir o outro genuinamente, pela forma de pensar dele, não quer dizer concordar ou discordar, mas eu te enxergo, eu te vejo. Às vezes o outro diz assim, tá doendo tanto tal coisa, e a gente diz, não, isso é bobeira. Isso não é, no outro tá doendo. Você pode ir lá no mundo dele, aí você dizer, tá doendo? Entendo. O que é que dói? Escutou genuinamente. Você pode, se a pessoa confiar em você, ou lhe pedir um conselho, ir acima, o que eu faço? Aí você compartilha a sua experiência. Mas é preciso antes ouvir esta pessoa. Saber o que se passa no coração da pessoa.
Um outro defeito de comunicação, gente, é uma pessoa chegar e dizer assim: ai, que eu tô com dor de cabeça, você diz eu também. Gente, o que eu quero dizer assim, não, você está competindo? Escuta, criatura. Eu tive um dia horrível, o meu também. Gente, escuta. Foi. E agora, como você está? Melhorou? Ah, melhorou. Que bom que eu te encontrei. Ai, tão bom você falar isso. Aí você abre seu coração também, mas dá um ar para a pessoa terminar de falar dela. É troca, comunicação é troca. Eu lhe escuto, eu vou ao seu mundo, eu lhe entendo pela sua perspectiva, né? E aí o outro confia em você, porque ele não precisa se defender, né? É bem isso, Márcia. A gente tem que tomar cuidado, porque é tão natural da nossa linguagem, que a gente vai. Então, assim, só se liga, porque nas coisas bobas, tá tudo bem, não tem problema. Nas coisas assim mais simples, né? Mas, às vezes, a pessoa pode estar com algo que foi só o início de um diálogo que ela precisava trazer. E aí a gente cortou. E a gente fica, às vezes, competindo. Horrível, gente. Competir por dor, quem é que tem dor maior? Ah, eu fiz tal coisa. Não, meu foi pior, teve isso e isso. Misericórdia, gente. Vai competir pelo que deu certo. Você diz, e aí, o que está dando certo? Ah, o meu também teve isso. É o que a Iracema falou lá no início. Foca no positivo, né? Foca no positivo para achar soluções. E claro, gente, tem hora que não é para solução, não. Tem hora que é só escuta. É diálogo, escuta. Tem horas que é abraço. Tem horas que a gente olha para a pessoa, ela está falando, olha a consciência do nosso poder energético. E a gente, assim, olha para aquela pessoa, envolve ela de muito amor. Ela acha que a gente está só escutando. A gente está envolvendo ela de muito amor. E tem horas, não sei se já aconteceu com alguns de vocês, que você está ali e você visualiza força, né? Você visualiza coisas boas. Gente, isso é comunicação-pensamento. De gente que entende que é muito mais do que o corpo, é muito mais do que a rede social. Se apropria dessa comunicação. Colocando aqui, né, que não dá para medir as questões do outro por sua régua. Pronto. Perfeito. Gente, como a gente... Quer ver um exemplo? Como você querer que o outro use seu óculos. Você tem um grau de miopia, você tem um grau... Você vê algumas coisas que a sua experiência levou você a ver. Mas é o seu óculos. A pessoa tem outro óculos. Você pode ajudá-la até a ampliar o óculos dela, mas não é dar o seu. Você pode depois, de uma forma mais próxima, quando o diálogo se estabelece ali, você pode dar sugestões, mas você nunca vai poder... A Cláudia está aí, a Cláudia me lembrou uma amiga me lembrou de AC, que é um outro colega, Antônio Carlos. Ele diz assim, só quem pode tomar o remédio é a própria pessoa. Por mais que a gente ame ela, não adianta, a gente não vai tomar o remédio para aquela outra pessoa se curar. Então a gente precisa fazer com que a gente precisa ajudar a outra pessoa a usar os seus próprios mecanismos. E confie, por mais frágil ou mais difícil que possa ser, há um arquétipo divino, há um arquétipo de Deus naquela pessoa. Às vezes está ali escondidinho, empoeirado pelas experiências da vida, são caminhos diferentes.
Quem sabe você pode ser aquele pontinho que tira um pouco de pó. E não exija que as pessoas sejam a mesma régua, sejam iguais. A grande coisa da vida é essa complexidade. Tanto que eu digo assim, viver. Viver é um aprendizado, né? É um grande aprendizado. Né? Individual, Então, coletivo ao mesmo tempo. Individual, coletivo. Sua fala, né, Iracema, eu acho que o nosso maior aprendizado com tudo isso agora, mais ainda, né, já existia todo um aprendizado social, mas a gente está numa fase em que a gente tem que fazer uma escuta social, uma escuta espiritual, um diálogo com o outro. A gente bota máscara para proteger o outro. A gente usa para proteger a gente e proteger o outro. Nunca a gente dependeu tanto, nunca maneira de falar, né? Fiz igual adolescente agora, nunca, sempre. Mas olha o que é o amor, a comunicação consigo próprio. Mas assim, a gente está numa fase em que este social, ele é mais forte ainda. Tudo influencia. Nós somos seres sociais e o que acontece mexe com nossa dinâmica de vida. Então, é muito importante essa comunicação social. Eu acho que é um outro grande aprendizado de desenvolvimento, aprender a amar, aprender a conviver, aprender a viver e aprender a conviver, né? Com todos. Que a gente costuma amar aqueles mais pertinhos, mas aprender a amar, a gente já tem algumas, olha, a gente já tem algumas coisas que a gente percebe que a gente está nesse aprendizado do amor. Quer ver uma coisa? A gente se emociona com boas notícias e notícias distintas, difíceis. Por que a gente se emociona? Porque tem amor, tem um amor, mesmo que eu não conheça o outro. É que a gente não exercita muito. A gente acaba exercitando aquele familiar, aquele do amigo. Então, quem sabe a gente pode exercitar mais este amor social, né? Tem um não é Dalai Lama. Eu esqueci aqui, mas assim, daqui a pouco eu falo dele, mas assim, ele falando assim, a ideia é fantástica, eu vou para a ideia aqui, depois eu resgato ele aqui. Ele fala que o primeiro relacionamento é consigo próprio. Essa conversa, esse conselho, esse amor, né? Quando deu certo, comemora, gente. Ei, olha que coisa boa quando a pessoa comemora que uma coisa deu certo, comemora que se saiu bem, reclama consigo próprio quando deu errado, né? O diálogo interno. Aí ele diz que o primeiro relacionamento é com a gente. Depois o relacionamento com aqueles mais próximos. Depois com a sociedade. Não necessariamente eles são estanques, mas assim, a importância da gente fortalecer. E ele deixa Deus por último. É que ele diz que quando a gente aprende a se relacionar com a gente, com o outro, a gente está vivendo e se relacionando com Deus em todas essas esferas. Não é que ele esteja por último, mas é que ele se constrói nesse aprendizado de amor individual e social. Coisa mais linda. Lindo demais. Jesus já tinha postura dessa forma, né? Enquanto fizerdes com o outro, estás fazendo a mim. Então, a ideia do coletivo é esse. Porque, às vezes, Onúvia, nós queremos que o outro resolva as nossas dificuldades. Não é verdade? O outro pode nos mostrar caminhos. Não é? Porque, às vezes, e na maioria delas, a doença é a cura daquela pessoa para que ela enxergue outros horizontes. Tem muitas situações que nos chegam e que não são agradáveis,
que justamente nos mostram um caminho que naquela postura que nós tínhamos, não estávamos enxergando, não é? E há necessidade de aprendizado do Espírito, é que nós entendemos que nada que nos chega é um acaso. Tudo faz parte do nosso aprendizado. Como nós não nos conhecemos por acaso, como eu não conheci a sua irmã, que trouxe você. Olha o que é a comunicação da vida. E foi Yogananda, viu? É porque eu vendo aqui o livro, esse do relacionamento que ele coloca. Pois é, oi, Iracema, e é uma lembrança afetiva para você ver, às vezes mesmo no desafio, na dor, né? Você está ali nos mais variados momentos, existem oportunidades de comunicação e de amor. É muito lindo. Eu falo que o Centro Fraterno agora é o Centro Fraterno online, né? Então, nós continuamos na comunicabilidade. Turma, quer ver uma outra comunicação que eu me lembrei agora, você falando de doença também, dessas situações. E eu fiz isso e eu soube depois percebendo que outras pessoas faziam a mesma coisa. Isso às vezes intuições internas do ambiente, é um conjunto, é uma comunicação maravilhosa. Turma, quando tiver sentindo influências, ou tiver num dia que é seu mesmo, não é de ninguém não, é seu, você está muito para baixo, é preciso você tentar mudar a estação da comunicação com você e com o outro. Então, o que funciona para você, para essa comunicação interna? O que funciona? É uma música? É uma oração? É uma meditação? É uma lembrança? Aqui eu estou dando umas dicas, porque cada pessoa é de um jeito. É uma lembrança? Use eu diria assim, essas ferramentas disponíveis e vá testando. Isso funciona comigo. Isto não funciona. Tá tudo bem. Nós não somos iguais. O que não pode é se entregar. E saber que, assim, não é bacana permanecer ali na tristeza. Mas a tristeza, às vezes, é aquele momento, assim, sozinho, de recolhimento, de pensamento. São emoções. Todas as nossas emoções, elas têm um sentido. O que não dá é para ficar ali. E a outra disse assim, não foi massa, fez assim, o Centro Fraterno. Estou assim, ruim, é Centro Fraterno. Penso. E eu ia falar assim, teve uma experiência de saúde, e, por exemplo, eu faço isso até hoje, quando eu tenho alguma necessidade física, eu me comunico com as minhas células, com os meus órgãos. Então, por exemplo, você está passando por um problema de saúde, fazer uma caminhada é tudo de bom. Quem sabe você pode se comunicar, dizer, olha, precisamos, há vida dentro da gente, há muita vida dentro da gente, né? É uma multidão de vida, de células, de órgãos. Quem sabe você pode unir forças com eles, com o seu corpo, e dizer, precisamos nos unir. Todo mundo forte, todo mundo se renovando, que estamos numa situação, num momento desafiador. Mas não estamos só. Olha quanta comunicação ela é possível quando a gente se apropria dessa consciência de comunicação com a vida, com a psicosfera, com Deus. Com Deus. Eu já cheguei assim em alguns momentos, eu disse assim, não, seja mais claro, isso é com Deus. Né? Tipo assim, eu tô indo ali, aí vem uma mensagem que eu não entendi. Eu disse, seja mais claro que eu não estou entendendo qual é essa experiência. Eu preciso, me manda um sinal mais claro aí. Gente, proximidade. Né? Jesus trouxe muito essa mensagem, né? Maior proximidade. Né? Então não deixa ele lá distante, não. Traz Deus para pertinho. Sente ele.
Sente ele, traz ele de companhia, né? Não fica preocupado que ele tem um poder de radiação. Você não vai segurar ele sozinho e deixar outro sem ninguém, não. Não se preocupa com isso, não. Ele tem um poder de radiação enorme, né? Enfim, era essas algumas coisas assim que trazendo aí alguma pergunta que eu não tenha visto, senão a gente vai Eu tô falando aqui, escutando, vai falando de coração. agora nós estamos assim mais tranquilas, porque o Instagram agora nos deixou à vontade. Você sabe disso, né? Não, não sabia não. Eu tô assim, tranquilidade, que era um corre-corre terrível. Então agora o Instagram nos proporciona, passados 60 minutos, nos dão até, eu acho que você pode inclusive falar até 4 horas, que eu acho demais, a não ser num seminário muito grande, né? Eu acho que uma hora e alguma coisa, né? Dá para a gente expor um assunto sem que fique tão cansativo. A não ser que seja uma exposição muito aprofundada. Então, Pois não tinha observado ainda não. é novo isso. Eles transformaram a plataforma, nos dando um tempo maior. Também não sabia, me assustei, inclusive, e você conhece ele, aquele senhor lá do Centro da Terra, que senta na segunda fila, seu Raimundo Machado, do cabelo branco, ele é esposa. Então, ele está fazendo a palestra. Como ele demorou muito para entrar, ele está com problema no celular, nós estamos nos adaptando aí, né? Com essas inovações, e ele também, e ele perdeu uns 15 minutos. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei para ver, né, se a gente conseguia não cortar o assunto dele, que estava muito bom. Ele falou sobre o livro que é o Espiritismo, que poucas pessoas ainda não leram. Eu espero que muitas pessoas leiam, que as pessoas só lêem o livro dos Espíritos. Mas o que é Espiritismo é um livro muito bom para se ler. E diz, enfim, o que é a doutrina. E ele falando com tanta propriedade, digo, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Mas eu já pensei assim, quando eu der 60 minutos, eu vou cortar e a gente faz uma segunda parte. Eu não sabia. E aí, resultado, aí fomos passando. Daqui a pouco já tinha 30 minutos a mais. Eu digo, nossa, o que houve com o Instagram? Mas aí alguém colocou, a plataforma mudou, e vocês agora são. Eu posso te falar uma coisa? Pode. Entre outros defeitos, eu tenho um número grande. Eu tenho uma evidência muito grande. E quando você estava falando, você tem alguma descendência oriental? Não que eu saiba diretamente, mas eu já tive algumas visões assim, com descendência oriental, viu? Iracema. Inclusive minha. Você foi uma geisha em uma encarnação. Veio com esse seu jeitinho. E você trabalhava muito a meditação. Vá por esse veio, você vai ter muito sucesso. Quando você estava conversando, eu estava ali observando e sentindo. Na hora que você falou de Yogananda, que é o indiano, e que nós conhecemos de perto no início do Centro Fraterno de Caridade, o Yogananda esteve conosco trabalhando essa energia maravilhosa. E em um certo momento, eu tenho uma mente fotográfica e algumas situações, Nubia, que eu tenho a visão, não é bem pintura mediúnica, eu tenho a visão e a minha mente, ela fotografa aquele momento e eu pinto na íntegra, desenho, pinto na íntegra. E isso já me aconteceu nesses aninhos de vida que eu tenho, várias vezes, em várias situações. E o Yogananda, uma certa feita, nós conversamos muito à noite, foi logo no início do Centro Fraterno, acho que 2004, por aí, eu acho que nessa época, e
Quando eu acordei, eu desenhei Yogananda. Eu tinha e o negócio era uma coisa rústica, não era uma... Era um pedaço de eucatex, nem sei se ainda existe. E eu desenhei esse Yogananda e eu pintei a óleo. E ficou rolando aqui. Gente. E ele trabalhou conosco um tempo, até algumas pessoas que ele tem uma energia, ele tem um campo energético de ajuda muito grande. Em vida ele Eu já, imagino, você falando, eu fico imaginando. em vida ele já fazia isso, e em espírito muito mais. Ele trabalha com alguma equipe das estrelas também. Ele trabalha com esse pessoal. E Não, eu tenho uma. Eu já tive uma visão. A gente fala de comunicação, viu, gente? Das várias formas que a gente tem de se essa comunicar. é uma delas. Então, só para fechar, então eu desenhei. E esse quadro eu não coloquei moldura, ela ficou rolando aqui, rolando. Um belo dia, depois já havia passado aí uns 4, 5 anos, e essa tela estava comigo, e tinha um garoto falando comigo, que ele comentou Yogananda e tal, e ele fazia meditação. Aí eu disse, você gosta mesmo? Ele disse, eu adoro Yogananda, eu tenho livros sobre ele e tal. Deixa eu lhe dar um presente, venha cá em casa. Ele nem veio, como eu moro no primeiro andar, eu amarrei o quadro e fui descendo com ele. Quando ele viu, ele chorou, né? Da perfeição e da energia que o quadro ele passava. Então, você já falou isso, a comunicação espiritual perante nós, né, pela fala, pela intuição, né, e pelas dimensões. Nós não nos afastamos desde que vibramos da mesma frequência. Você acabou de falar aí, né? Primeiro eu tenho que conversar comigo, conversar com o outro, para criar uma frequência, para chegar a Deus. Ele permeia isso. É como se eu aumentasse a frequência com ele, à medida que eu aumento a frequência comigo e com os outros. E esse aí é o todo. É o todo de tudo. É o todo de tudo. É Deus. Então, enquanto o homem, o espírito que está aqui na forma nominal, neste planeta que por enquanto não tem plano B, né? É o planetinha que nós temos e nós estamos aqui hoje. Eu estou com Iracema, você está com o Nube, mas já vivemos em outros corpos. Estou aqui lhe colocando uma lembrança. Assinamos tantos nomes diferentes. Nós não somos, nós estamos. Eu estou no momento Iracema, você está no E sabe lá quantos nomes ainda assinaremos e quantos corpos e tantas formas, segundo a nossa necessidade de entendimento e aprendizado, de correção, de postura postural com o outro. Quantas vezes nós não vamos nos encontrar? Não é verdade? Então, nada é o acaso. E a forma de nos comunicar, e você colocou, de uma forma eficaz. Entre os planos, entre nós, não importa o plano em que estejamos. Quando vocês acharam que a gente ia só aqui para as redes sociais, aí já estava aqui, ok. Estão lembrando desses outros, né? É bem isso mesmo. É a comunicação eficaz. Pode falar. Não, eu ia falar assim, gratidão pela fala, né? Pela visão. Eu já cheguei a ver o reflexo, entre aspas, no espelho, né? Entre aspas, eu digo porque não está no espelho. Mas assim, eu olhei no espelho e eu vi essa visão oriental, quanto também a questão de uma troca, essa troca de saberes, essa é uma outra forma, gente, eu vou voltar ali à conclusão do pensamento, mas assim, a gente às vezes liga a questão mediúnica ali ao acolhimento, apoio também. Esta é
uma das comunicações. Como tem a comunicação recebida, a comunicação que a gente dá, e tem essas outras comunicações que ocorrem, né? Então, assim, ela é muito importante. E eu perdi o raciocínio lá, depois se tiver que voltar, volta. Né? Então, assim, bem bacana isso. Que eu ia falar do indiano, então eu tenho algumas comunicações que eu percebo uma comunicação com algum indiano. É um determinado indiano, a gente faz muitas trocas, mas não sei. Não sei quem é. Não precisa Então, saber. Não precisa não saber. preciso saber. Mas que é muito boa. Muito boa, sabe? De troca de ideias inclusive, de inspiração para escrever em alguns momentos. Então, gente, isto é se permitir conversar com você, com as pessoas, com o universo. E se permitir, sabe aquela expressão, vós sois deuses? É esse potencial que há em cada um de nós. Não é em um, em outro, tem em cada um de nós. Então, aí um outro aspecto que eu ia trazer aqui, que Iracema, conversando aí com a gente, tem um termo que a gente anda utilizando agora, assim, no momento, algumas pessoas, que a gente diz assim, o espírito e o personagem. Nós somos espíritos. Nós perpassamos, nós somos uma essência que é a soma desses vários personagens. É a soma, não, é um conjunto dessas várias, do que a gente é possível ser, do que já fomos, de tudo isso que rola. Então, isso é importante a gente ter em mente, turma, porque aqui nós somos espíritos, mas a Núbia, a Iracema, é um personagem dessa experiência, dessa encarnação, né? Já de repente já fomos Pedro, já fomos Joana, já fomos outros tantos nomes, personagens que compõem a nossa história enquanto espírito. Por que é importante saber isso? O seu personagem, ele pode ser útil ao seu espírito, a quem você é. Então, esta experiência agora, suas relações, tudo, em que elas te auxiliam no seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala de aprendizado de amor, quando a gente fala de aprendizado de comunicação, a gente está falando de uma coisa que fala com o seu personagem e fala com quem você é. Quando a gente fala que está com um problema grande, bota a régua direito, porque é só desse personagem. Problema grande é aquele que perpassa ali sua vida espiritual inteira. Aí esse é grande porque perpassa. Mas assim, do personagem, vamos botar as coisas no devido tamanho, é um problema difícil, o que pode ser feito. Mas assim, nem a morte é o fim. Nem a morte. E esta fé raciocinada que nós temos, essa certeza interna, esse Deus interno, esse Deus no outro, num mundo que eu digo assim, tão incerto, esta é uma certeza que é um alicerce, gente, é um alicerce. Quem você é, você pode até não saber tudo, ainda ser um aprendiz, né? Mas assim, de uma presença de Deus, de uma presença de um propósito, vai ampliando. Esse é seu centro, seu cerne, onde você se apoia e se conecta nas suas comunicações com você e com os outros. Então, está tudo instável, mas tenha certeza de, por mais sensível, por mais insensível, quando eu digo que é sensível, você pode estar super forte e sensível. Sensível quando eu digo frágil, vou mudar a palavra, que não é sensível. Por mais frágil que você esteja, há uma força, há um potencial, há
há uma coisa muito grande. Se aproprie disso, viu? Se aproprie dessa questão. Espero que essa nossa comunicação, eu aqui em Salvador, Bahia, você aí em São Paulo, né, eu sei que teve uma abrangência muito grande e que também esteja consolando os corações e despertando as consciências para a necessidade que nós temos de nos comunicar de forma melhor, de forma mais amorosa com o outro, não é isso? De forma que a gente possa consolar, de forma que a gente possa e entenda que você no meu caminho é o meu aprendizado. Eu no seu caminho. Eu sou também o seu aprendizado. E que na vida absolutamente nada acontece ao acaso. Que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E como tal, precisamos nos comunicar de forma eficaz. Como você colocou o título aí, para que a gente possa lograr, ao retornar, e todos nós iremos, em algum momento, não é? Uma experiência eficaz no mundo da matéria. Porque nós somos espíritos caminhantes em aprendizado. Estamos vestindo o corpo físico, mas nós não somos isso. Nós só estamos. Então precisamos nos comunicar de forma amorosa, de forma que aprendamos uns com os outros e de forma também que possamos agradecer a todos os momentos e a tudo que nos chega. E eu agradeço a você, por mais uma vez. E nisso já se faz alguns anos que a gente está junto, né, Nubinha? Isso é maravilhoso. São conexões. Eu sou muito grata. Turma, gratidão é uma comunicação com a vida. Então, há sempre mais de uma forma de ver a situação. Lembre daqueles aspectos que estão sendo bons para você e se comunique com a vida e diga minha gratidão. Meu amor, e cuide dos outros sentimentos, acolha, não esconda, não precisa dizer não, só converse com eles. Por trás de todo sentimento há uma necessidade. Qual a necessidade? Sabe, isso é coisa de gente que quer crescer, e crescer socialmente, a gente aqui. Né? Eu, Iracema, vocês todos, a Márcia, a Piedade, a turma, estou vendo os nomezinhos aqui, né? A turma, né? A Maria, Ronaldo. É muito bom, gente, esses encontros de amor, de comunicação, de troca. Então, Iracema, assim, gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa troca maravilhosa. Nós é que te agradecemos. Esse encontro de amor interestadual, de gratidão, de comunicação, e que com certeza também, além de tudo isso também, dessa nossa comunicação espiritual, e com certeza os espíritos amigos nos envolvem nessa tarefa, porque nós estamos fazendo esse trabalho em nome de uma casa, né, tão amorosa, energia tão boa que é o Centro Fraterno e que eu tenho gratidão a Deus de ser tarefeira desta casa, há 18 anos de existência. Hoje, esse ano, ela completa a maioridade. Aliás, a maioridade é 21, né? Está chegando. Esse ano, nós fizemos 18 anos de Centro Fraterno de Caridade. Parece que foi. Gente, que coisa linda. Projeto de amor. Conte comigo. E os colegas que estão aqui, que porventura não conhecem a casa, deem uma olhada depois no site. É um trabalho muito lindo e é uma turma, turma boa. Turma muito bacana. E se inscreva no nosso canal no YouTube. É que uma você vai falar isso. Iracema, peça para escrever. Eu não sei bem como é o processo. Peça para escrever no YouTube. E no Instagram, o Instagram parece que absorveu aí, né, uma série de situações. O Instagram bomba aí.
sempre. As lives do Instagram, interessante, Núbia. Você conhece o Centro Fraterno. Lá a gente é um prédio de andar, né, com vários departamentos, cantina, bazar, etc. E o nosso salão doutrinário cabe o quê? 90 pessoas, no máximo, né? 90 pessoas enchendo lá atrás da 100 pessoas. E as nossas lives, a live da quinta-feira, eu olhei, antes de começar essa live, estava com 318 pessoas. Então, as pessoas às vezes não estão na hora, vão ver depois. Então, o alcance, tá? A ampliação, o alcance, foi de uma forma que me surpreendeu. Eu não sabia que era um alcance tão grande. Tem uma... Você conhece o nosso trabalho de passe magnético no Centro Fraterno? Eu coloquei, deu 680 visualizações. Eu fiquei... Gente, mas o trabalho de passe da casa, Iracema, vamos combinar, né? É muito especial. É muito estruturado, que é essa coisa bem espiritismo, né? É muito estruturado e, assim, ao mesmo tempo, muito cheio de amor e, tecnicamente, sem comentários. Não consigo nem traduzir aí. Jesus te abençoe. Bom final de semana, um final de semana iluminado. Gratidão. Eu só falei da visão que eu tive de você, porque eu fui autorizada a falar. E foi muito bacana porque bate assim com uma percepção, e aí só me leva também mais. São comunicações ecológicas, né? Que acrescentam ao emissor e ao destinatário. Espero que todos que estejam aí nessa live fiquem bem, que nós possamos, de alguma forma, né, ter passado a forma de se comunicar de uma forma mais eficaz, de uma forma mais leve, e até naquela problemática que a vida nos coloca, também há um momento, a Núbia trouxe uma forma mais branda. Se aquela forma que você está falando, a Núbia colocou isso também, não está adiantando, faça como a água. A água, ela circula a pedra, né, e segue o seu caminho, né? Ela não bate o tempo todo, ela circula a pedra. Isso são aprendizados que nós vamos aprendendo com o tempo. Eu estava conversando com a amiga desse, mas a vida da gente, ela às vezes se acha um pouco injusta, porque os anos, a maturidade vão nos ensinando tantas coisas, e quando a gente começa a achar que aprendeu um pouquinho, a gente vai embora. A ficar tudo para a próxima. Não é verdade? A gente vai embora, a gente retorna. Você pegou um pouquinho agora guarde isso aí para a próxima, quando você voltar, colocar em execução. Porque às vezes a gente... É contínuo, viu, gente? Não se perde. Jesus abençoe. Bom final de semana a todos que estão conosco. Esse é o Centro Online Fraterno, do Centro Fraterno de Caridade. Para quem não me conhece, eu sou Iracema Gésimo, tarefeira do Centro Fraterno. Costumo dizer, Nuvem, que eu sou a faxineira mor no Centro Fraterno. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Gente, eu adoro. Assim, eu adoro você, adoro a turma, adoro a energia desse trabalho. Gente, que essa semana venha encharcada de amor, sabe? Transbordando o amor das mais variadas formas. Na leveza, na bagagem, tudo. Um beijo grande. Grande. Bom final de semana para todos. Semana que vem estamos juntos na quinta-feira. Vamos marcar outra, viu? Tchau, beijo. Um beijo, tchau.